Boa noite, pessoal. Vamos então repetir aquele último vídeo que eu falava sobre a união estável e a insegurança nas relações pessoais. Primeiro, eu acho importante a gente ler o artigo 226 da Constituição Federal. Ele diz assim: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. No parágrafo 3º, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Também existe a entidade familiar entre o pai e o filho, ou entre a mãe e o filho. Também é considerado entidade familiar. Bom, então, se duas pessoas elas querem se unir com direitos e obrigações, há dois modos. Ou ela vai casar, ou ela vai ter uma união estável com determinada pessoa. Eu coloquei aqui que eu sou contra a união estável, pela existência da união estável. Né? Por quê? Porque ela regula de uma forma diferente o mesmo instituto, ou seja, direitos e obrigações entre as pessoas, ou seja, formando uma unidade familiar. Bom, então, se duas pessoas elas se conhecem e elas namoram e lá pelas tantas elas decidem casar, o que acontece? Elas vão no registro civil, no cartório de registro civil, e fazem e realizam o seu casamento conforme o que for regido e também o regime de bens. Pode-se também fazer um contrato ou um pacto antinupcial, né, para ser juntado nesse registro de casamento. Claro, isso aí eu estou trazendo aqui para vocês o que eu entendi da lei e o meu conhecimento que eu tenho a respeito do assunto, né? Até sobre conversando com as pessoas que estão em várias situações dessa aí, me veio essa proposta de fazer esse vídeo aqui para vocês. Então, um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres ou transgêneros, transexuais, eles se dirigem ao registro civil e realizam seu casamento. Ok, é isso aí, não tem problema. Se ocorrer uma separação, eles terão que realizar o quê? O divórcio. Pode ser feito extrajudicialmente, até pode ser feito, ou tu vai fazer, dependendo da situação, ou se não tiver consenso, tu vai entrar com uma ação de divórcio. Ok. Após isso aí, a tua responsabilidade com o teu cônjuge deveria ser extinta, porque houve a dissolução do casamento. Mas a gente vai ver que às vezes o efeito do casamento ele se prolonga para o futuro, né? Por incrível que possa parecer, e isso aí eu acredito que seja uma anomalia, né, do nosso sistema jurídico. Acredito, na minha modesta opinião. Vocês vão ter que avaliar isso aí normalmente. Mas o que se refere ao casamento é isso aqui. Agora a gente vai pegar a união estável. Bom, tu tem um relacionamento com uma pessoa, tu tá namorando uma pessoa, e aí tu tá namorando 1, 2, 5, 10 anos uma pessoa, ok? Lá pelas tantas, um dos dois não querem manter essa relação e quer uma separação. No casamento, os dois têm que ir até o registro, então é um consentimento dos dois. Né? Tu não vai meter impor, coagir a pessoa para ir casar contigo. E aí, uma das duas pessoas não quis mais o namoro, não quis manter aquele ajuntamento e decidiu sair fora.
o que acontece? O cônjuge insatisfeito ou que se achou prejudicado, ele pode entrar com uma ação para que seja reconhecida o que? Uma união estável entre vocês, que pode ter efeitos até patrimoniais e de toda ordem. Quer dizer, vocês não tinham nenhum documento. A pessoa vai ter que ir na justiça e provar com testemunha, ou que ela pagava a conta da tua casa também, na internet, luz, o que é um verdadeiro absurdo. Por isso que eu digo que é uma anomalia. É uma aberração jurídica o instituto criado da união estável, que eu chamo de união instável, né? E isso prejudica a segurança nas relações pessoais dos brasileiros. Bom, isso já vinha há muito tempo, né? Cabe a você, tem essa emenda, tem esse artigo 226 da Constituição, tem as emendas 65, 2010 e várias leis. Tu olha ali embaixo quem é que assinou aquelas leis, tu vai te surpreender. Né? Pessoas instruídas, com viés até às vezes à direita, mas o que? Deu para notar, no meu ponto de vista, que isso aqui foi feito para beneficiar setores jurídicos e cartórios, né, para ganhar dinheiro com essas uniões estáveis, que me parece que é o certo, teria que ser um único instituto para unificar e para dissolver o que? Pelo casamento, e não deveria existir a união estável. Bom, então a pessoa entrou com uma ação e vai ter que provar por testemunhas que pagava a conta. E aí sabe-se lá o que vai acontecer, tem milhares de ações aí na justiça. E aí tu fica refém, quer dizer, o juiz pode dar uma sentença em que uma das partes não quer ter uma entidade familiar. A pessoa estava conhecendo e era só um namoro, como era antigamente, né? Enquanto tu não oficializou aquilo ali, cada um está separado, não tem direitos e obrigações um com o outro. Mas hoje em dia, com a união estável, isso aí pode acontecer. A outra forma de união estável: o casal assinou um contrato particular e engavetou esse contrato com uma via ou com duas vias. Ok. Também estão namorando, chego lá pelas tantas, né? 2, 5, 10 anos. Um dos dois não quer. O outro pega o contrato e entra na justiça para querer que seja reconhecido e constituída aquela união estável, né? Que seja declarado aquela união estável. Ou pode até acontecer o seguinte: eles se separam e deixam aquele contrato ali, não foi registrado, e aí sabe-se lá o que pode acontecer futuramente. Imagine-se que esse contrato não foi registrado e um ou os dois casaram novamente. Lá daqui a pouco a pessoa casou, teve uma união estável com outra pessoa, e daqui a pouco o antigo cônjuge, o antigo companheiro ou namorado, pega e olha aqui, ó, tu não podia ter casado ou ter união estável com outra pessoa. Por quê? Porque tu tem esse contrato particular firmado comigo. E aí ele pode recorrer na justiça. Eu nem sei vai ser o rolo que vai dar, mas vai dar problema, né? Porque tu assinou um contrato particular mesmo não estando registrado. E aí sabe-se lá o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, tu não pode estar casado com duas pessoas ao mesmo tempo. Então, sabe-se lá o que vai pedir. Às vezes a pessoa até pode entrar na justiça de uma forma maldosa. Geralmente vai ser por ganho financeiro. Outra questão: vocês fazem um contrato de união estável e registram no cartório de notas, no tabelião de notas. Olha só, o casamento é feito no registro civil, no cartório de registro civil, e a união estável geralmente é feita no tabelião de notas. Olha como já tem essa diferença também, que é uma barbaridade, que eu acho, né? Bom, então tu registrou o contrato. Vocês estavam ali, né?
em união estável, passou um tempo, vocês se separaram. Aí vocês não dissolveram, vocês não foram no tabelionato de notas dissolver essa união estável. Passou um tempo, aí 5 anos, 6, 7 anos, um dos dois recebe uma ligação: ô fulano, tudo bem? É o ex-companheiro ou ex-companheira, né? O ex-namorado. Ó fulano, tô te ligando, como tu tá? Do outro lado da linha um silêncio, né? Pô, que é fulano? Ou fulano tá me ligando, né? Não, é o seguinte, é que eu vou casar ou vou me juntar com uma pessoa, vou fazer uma união estável, só que é o seguinte, a gente precisa dissolver aquela união estável anterior. Só que o cara, a pessoa, né, o outro casal chega, um dos dois chegou: pô, eu já tô casado e já tô com união estável com outra pessoa. Ele não poderia estar, não é? Porque ele tinha que ter dissolvido a união estável. Olha só o rolo que pode dar. Ele não falou nada, ficou quieto, deixou assim. Quando vê, nem tá naquele estado mais. Não tem um sistema, às vezes, unificado entre os cartórios. Então o que acontece? E tu ficou quieto. Tu casou com a segunda pessoa tendo um contrato válido de união estável anterior. Olha só o rolo que pode dar nisso aí. E agora, para dissolver? Em tese, essa segunda união estável, pelo que eu observei, não é válida. Vai ter que acabar com o efeito da primeira para ver se o segundo casamento que tu tem registrado vai valer. Mas olha só o rolo que tu vai dizer. O que tu vai dizer pro teu parceiro que tu tinha uma união estável anterior e que tu não dissolveu aquela união estável? E aí vocês vão ter que se encontrar para ver se é possível dissolver no cartório de notas, ou vão ter que entrar até com uma ação judicial. E aí vai ter toda aquela despesa de advogado, de custas processuais, citação do cartório, tudo aquilo ali, né? Então o que acontece? Era mais fácil tu ter casado e se divorciado no registro civil do que ter feito uma união estável e protocolado ela no tabelionato de notas. Assim que eu vejo aqui, pelo que eu estudei na matéria. E aí tu tem que ver também se é possível. Para te dissolver isso aí no cartório, tem que ver se tu não tem filhos menores, se vocês vão entrar em consenso, senão vocês vão ter que entrar na justiça comum. Então era melhor ter entrado o quê? Com uma ação de divórcio, do que ter que fazer todo esse imbróglio para dissolver. Por isso que eu digo que a união estável é um horror jurídico que inventaram, né? Alguém inventou para ganhar dinheiro. Então eu vou repetir. E até pessoas esclarecidas que desenvolveram essa matéria aqui, com certeza, para favorecer determinados setores. Essa é uma outra modalidade. Vamos para outra modalidade de união estável. Tu vais, tu quer ter uma união estável com uma pessoa, tu se dirige até o cartório de notas e tu faz uma escritura pública. Ali vai reger a união estável e o regime de bens também. Mas, se depois vocês se separarem, vocês vão ter que ir no cartório de notas e realizar a dissolução para que vocês fiquem livres para ter uma nova união estável ou um novo casamento futuro. Porque senão, os casamentos que vocês fizerem posterior vão ser inválidos. Não terão validade, serão nulos. Porque tu não pode estar casado duas vezes ao mesmo tempo. Não é? Então é mais imbróglio ainda. Então é um instituto que não traz segurança jurídica, né, nas relações hoje em dia. Essa aí é outra método, né? Outra situação. Eu acho que eu já trouxe agora todas as situações que podem ocorrer de união estável. Bom, então o que acontece isso aí? As pessoas, devido a essa união estável, e o juiz, se ele der como procedente a união estável, ele vai estar interferindo num consenso teu para ter aquela pessoa, o teu ex-namorado, o ex-companheiro, como
como uma entidade familiar, quer dizer, é uma interferência, uma decisão judicial interferindo no posicionamento pessoal que deveria ser, que tu tem direito a um posicionamento pessoal, né? Coisa que não vai ser respeitada. Mas por que que os brasileiros fazem de forma malandra isso aí, de forma até trambiqueira, eu posso dizer, para ter direitos sociais, direitos previdenciários e direitos patrimoniais sobre o outro? Então eu faço uma união estável ali num contratinho, registro ou não registro, para colocar a pessoa, o namorado ou a namorada ou o companheiro, o que em plano de saúde, em outro tipo de benefício, né? Garante uma previdência, coisa assim, que tiver, é tudo questões patrimoniais, questões financeiras, mas feitas para tramicagem, né? De forma desonesta, dando direitos para pessoas que não têm direito, né? Então imagine-se, né, tu tá casado aí com uma pessoa 5, 10, 20 anos, daqui a pouco tu recebe uma citação judicial de que um ex-companheiro ou um ex-cônjuge do teu marido falecido, a qual ele te deixou uma pensão, está numa situação financeira difícil e ele quer que tu divida a pensão com ele, com essa outra pessoa. Ué, como que pode ser isso aí? Né? É aquela brincadeira, what? O quê? O que está acontecendo? Né? Como que a pessoa dissolveu a união estável ou houve o divórcio e esse ex-cônjuge, ex-companheiro tem direitos futuros, a possibilidade de direitos futuros, né, sobre uma pensão ou todos os benefícios patrimoniais que podem ter uma pessoa no futuro. Patrimoniais não, porque houve a dissolução, então já se resolve a questão patrimonial, mas questões sociais e questões previdenciárias pode ter nesse caso. Olha só o absurdo, né? Então quer dizer, esse casamento e essa união, elas podem propiciar o que? Efeitos para o futuro, mesmo que seja ex-cônjuge e ex-companheiro. Olha só o absurdo da nossa lei, né? O que os deputados federais fizeram, né? É aquela brincadeira que a gente faz. Tem muito deputado federal que é muito inteligente e muito bom, só que ele se acorda lá em Brasília e ele pensa assim: me acordei hoje cedo, o que eu posso fazer para prejudicar a população brasileira? É isso que ele faz, o Instituto da União Estável, para favorecer grupos econômicos e setores específicos. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa. E aí, se o juiz disser que tu vai ter que dividir a tua pensão com o teu marido, que o teu ex-marido ou ex-companheira deixou para ti, tu vai ter que dividir. Olha só o absurdo, isso aí não era para acontecer. Então algum deputado federal ou um grupo de deputados federais tem que chegar e fazer o seguinte: nós vamos extinguir esse instituto da união estável e vamos estabelecer somente o casamento como união e o divórcio como separação. E aí tu resolve, tu liquida a fatura. Tu liquida permanentemente a fatura. Por quê? O que vai acontecer? Um casal, ele se conhece há muito tempo, se dá muito bem, e os dois resolvem casar. Ok. E aí vai haver o casamento. E em outro lado, tu tá conhecendo uma pessoa, tu tá namorando, coisa assim. E tu, eu não vou me juntar com ninguém, ou não vou me ajuntar com ninguém. Por quê? Porque daqui a pouco a pessoa ingressa com uma união estável contra mim. Eu não quero perder tudo que eu estou lutando, ou tudo que eu estou batalhando aqui, sem saber realmente se eu quero constituir uma entidade familiar, né, com direitos e obrigações com determinada pessoa. Então, o que acontece hoje nas relações que a gente tem visto na sociedade, conversado com as pessoas? As pessoas, sim, elas namoram à distância ou elas têm só ficantes. Por quê? Porque elas não querem correr risco, daqui a pouco, devido à união estável, de ter uma surpresa
desagradável que venha a vincular principalmente questões patrimoniais e pessoais para o futuro, para elas, sem elas ter a liberalidade de decidir se querem constituir uma relação com direitos e obrigações com outro. Então tem acontecido isso, né? Até aconteceu um caso, quer dizer, um caso não, isso aqui acontece na justiça, milhares de casos de tudo que é jeito. Eu mostrei para vocês um imbróglio que é a união estável que pode acontecer. Então, o que acontece? Esses tempos aí até teve uma moça que ela tinha um apartamento, um rapaz foi morar com ela, ficou morando 1 ano e meio, 2 anos, aí eles decidiram, né, se separar, cada um pegou as suas coisas e saiu fora, mas daqui a pouco o rapaz entrou com uma ação querendo que fosse reconhecida a união estável, né, e que fosse dividido bens que a moça tinha. Olha só o absurdo que se tornou, né? Por isso que as pessoas não querem. Até um mês e meio mais ou menos atrás eu estava conversando com um amigo e ele estava namorando uma guria há 1 ano e meio e ele decidiu acabar a relação. Porque ele chegou, não, a guria estava meio assim, chatinha, mas eu não quis prolongar a relação, o namoro com ela, por quê? Porque daqui a pouco eu tô correndo atrás da máquina e daqui a pouco ela me entra com uma união estável. E eu não quero isso pra mim, eu não quero incomodação. Então agora eu só tô com ficante. Aí ele pegou, abriu o zap dele, né? O WhatsApp. E ele tinha mais ou menos acho, umas 15 gurias que ele tava conversando ao mesmo tempo. Né? E ele falou pra mim, não, essa aqui eu saí na segunda, essa aqui eu saí na quarta, né? E essa aqui talvez eu saia final de semana. E aí o que que a pessoa chegou e decidiu, tanto homens e mulheres decidiram, não, eu só vou ter ficante, porque eu não posso correr o risco de daqui a pouco me meter num imbróglio terrível aqui. Então por isso que eu disse que a união estável veio destruir as relações, prejudicar a segurança nas relações, né, brasileiras. E isso aí, algum deputado federal aí, ou um grupo de deputados tem que chegar, não, deixa comigo que eu vou extinguir isso aí. Mas claro, pessoal, isso aí vocês têm que pensar, têm que consultar os especialistas na área de direito de família e ver o que é o melhor para vocês, né? Isso aqui eu estou trazendo é uma reflexão do que está acontecendo na sociedade, mas tu pode ter um pensamento diferente desse que eu estou te dizendo. Né? Então, cabe a cada um avaliar as situações. Eu trouxe de novo esse tema porque as pessoas me pediram para mim especificar mais essas situações. Eu acho que consegui trazer mais ou menos tudo. Então, era isso, pessoal. Muito obrigado, boa noite, tchau.